Vamos então falar de economia, né? Vamos voltar a este tema aqui. Eu vejo no G1, no site da Globo.com, os brasileiros já pagam 200 milhões de reais em impostos no ano de 2014. Ou seja, o ano nem começou e nós estamos atingindo esta marca espetacular aí. Nós estamos na linha com o professor João Rogério Sanson. Ele é professor de economia da Universidade Federal e sempre nos dá boas informações aqui sobre o entendimento melhor da economia. Professor Sanson, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bem, professor, nós estamos vendo aí desafios pela frente, já cruzamos esta marca espetacular aí de 200 bilhões de reais de pagamento de impostos só esse ano, e estamos ainda só em janeiro, né? Iniciamos fevereiro. E o senhor, o ano passado aqui, chegou até a comentar com a gente sobre o que se chama em economia de contabilidade inteligente, né? Que é a maquiagem de alguns números aqui e ali, no caso a Petrobras, para que o Brasil fechasse naquela época com números positivos. Mas agora o ano começou, né? Não é tempo de balanço, agora é tempo de trabalhar e crescer. Os desafios estão pela frente, é um ano complicado, de eleição. O que o senhor está achando, hein, deste horizonte aí de 2014 em relação à economia do país, professor? O problema maior é que, como é ano de eleição, os governos tendem a gastar mais, serem menos rigorosos com as contas públicas. E as contas públicas significa o seguinte: é dinheiro que o governo arrecada da gente para gastar em nosso favor. Então ele vai usar esse dinheiro para gasto de saúde, educação, infraestrutura e assim por diante, um pouco para eles mesmos, né? E esse dinheiro, se você gastar demais, se você gastar além do que você arrecada, você vai ter que pegar dinheiro emprestado do mercado, então tem que imprimir dinheiro, que acaba redundando em pressão sobre os preços, sobre inflação. E você, portanto, neste ano, você vai ter pressões sobre a inflação. Sobra para o Banco Central tentar controlar a quantidade de dinheiro, segurar fechar a torneirinha do dinheiro, né? Para que não tenha tanta pressão sobre os preços no mercado e que a inflação aumente. Então é um dilema, né? Se você quer ganhar a eleição, mas ao mesmo tempo tem que combater a inflação. Então o que você faz? Você solta os gastos, mas deixa o ônus todo de controlar a inflação para o Banco Central, que as pessoas normalmente não percebem que esse esforço está sendo feito lá pela outra perna das políticas de governo, né? Que as pessoas apenas notam o seguinte: olha, as prestações estão ficando mais altas, está mais difícil comprar crédito, esse tipo de coisa. É isso que as pessoas percebem, né? As empresas também. Aí daqui a pouco o desemprego começa a aumentar, né? Agora, o professor, o senhor fala exatamente num ponto importante, o emprego, né? A criação de empregos. Nós tivemos no ano passado, talvez na estica da criação dos empregos, né? Mas agora não há como enrolar muito na economia. A indústria, que é aquela que oferece empregos de melhor qualidade, digamos assim, no quesito da economia mesmo, né? Com carteira assinada e, enfim, projetando um aumento do comércio, portanto, né? Quando a indústria vai bem, o comércio vem vindo logo atrás bem também. Nós estamos vivendo no mundo inteiro um processo chamado de desindustrialização, por conta... A China é muito culpada disso, né? A China vem provocando aí danos à economia de muitos países, ou pelo menos provocando um desafio a todos os países, né? De como fazer a partir deste fenômeno chinês aí, de produção de tudo, né? Como é que o Brasil pode enfrentar este problema que é mundial também, hein, professor? O comércio internacional é uma via de mão dupla. Você exporta para poder importar. Então a gente não, senão você exportaria, pegaria aquele dinheiro estrangeiro que não serve aqui dentro e ficaria sentado em cima dele, tá? Então o que você faz?
você exporta para poder importar. Você pode importar na forma de máquinas, você pode importar insumos para as indústrias, matéria-prima, como se diz normalmente, né? Você pode importar serviços, você pode mandar, por exemplo, jovens para o exterior para aprenderem, né? O problema da globalização que aconteceu nas últimas décadas é que a mão de obra na China, e a China se abriu para o mundo, né? Foi isso que foi o grande impacto na economia de mais de 1 bilhão de habitantes, né? Ela se abriu para o mundo com uma mão de obra muito barata e razoavelmente qualificada, que tinha muito engenheiro lá, né? E eles, com a abertura que eles fizeram, eles conseguiram atrair muito capital estrangeiro para poder e criar indústrias lá para exportar. Então eles viraram um país grande exportador de produtos industriais. A gente passou a importar esses produtos. O problema, isso para quem consome, é bom. A gente hoje compra uma série de coisas que há uns anos atrás eram inacessíveis, hoje a gente compra a preço bem baixo. Então para o consumidor é bom. Agora é ruim para as empresas que sofrem essa concorrência, quando ela é muito rápida, quando esse ajustamento não dá tempo para elas, né? Também se modernizarem e enfrentarem essa concorrência. Logo que começou a abertura na época lá pelos anos 90, eu lembro que a indústria têxtil brasileira, principalmente de malhas, eles ficavam horrorizados que os chineses conseguiam colocar camisetas a R$1 aqui dentro do Brasil. Né? E aí houve uma grita generalizada, mas depois, com o tempo, várias empresas brasileiras também passaram a produzir camiseta a R$1. Então eles tiveram tempo para se ajustar e enfrentar essa concorrência. Né? Mas com outros produtos eles não conseguiram. Então, essa desindustrialização ocorre em parte por esse período muito rápido de ajustamento. Mas no longo prazo ela é mais ou menos normal. Os Estados Unidos hoje, que já foi um país que produzia de tudo, hoje eles são um país em que a participação da indústria, aquela indústria mesmo de linha de produção, ela diminuiu bastante na economia, que era parte do processo de desenvolvimento econômico envolve isso. Agora, o professor, dia desse eu ouvi aqui um colega seu, o José Álvaro do Diese, e nós comentávamos exatamente essa dificuldade brasileira, que é histórica. Nós não somos, digamos assim, transformadores de matéria-prima, de commodities, né? Como, por exemplo, o ferro, né? Nós exportamos ferro, mas não produzimos aço, né? E acabamos comprando esse aço aí muito caro. Eu discordaria um pouco disso. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo de aço hoje, né? O que acontece é que certos tipos de aço está valendo a pena trazer do exterior. Tá? Então, mas nós não somos competitivos ainda, né? Em todas as linhas não, Então mas o mais importante é a gente ser capaz de produzir aços mais sofisticados. Essa que é o grande lance. Mas você pode exportar minério, ou você pode exportar, processar um pouco esse minério e exportar o que eles chamam de pellets, que é a pelletização. Você pega e prepara um pouco esse minério e ele já fica num estágio intermediário para depois produzir o ferro e o aço. Tá? Então você tem, eu tenho trabalhado agora na área de planejamento de portos. Então você vai lá no norte do Brasil, eu fui à Vila do Conde, né, que fica perto de Belém, que é um dos maiores portos brasileiros. Eles exportam esses pellets, que são bolinhas de metal, mas não são ferro ainda. Então você pegou o minério, processou ele um pouco, exporta dessa forma. Agora, talvez não valha a pena ainda você ter uma grande siderúrgica lá. Você poderia até fazer, mas seria um grande custo para o país, né? Então, agora, mas no Rio de Janeiro, na área do Grande Rio de Janeiro, onde está concentrada a indústria, você tem grandes siderúrgicas ali, né?
É normal importar um pouco de, né? Só para terminar esse exemplo, na Europa, a União Europeia começou porque na fronteira entre a Alemanha e a França, numa região da fronteira, a França exportava carvão e na outra ela importava carvão. Então ela era exportadora e importadora de carvão dependendo da região que você estivesse, da Alemanha. E na Alemanha era o contrário. Tá? Então isso depende do que é conveniente em cada local, dos preços, né? Sim. Bom, eu citei o exemplo do ferro, que talvez não fosse o mais adequado, mas o fato é que nós ainda temos muito na nossa economia o traço do Brasil colônia ainda, né? Nós exportamos muito produtos primários, né? Que não tem valor agregado, como a gente diz, né? E o fato da desindustrialização, o José Álvaro aqui comentava que no caso do Brasil, o problema talvez seja um pouco mais sério do que nos outros países industrializados, uma vez que os países industrializados, como os Estados Unidos, a Inglaterra, eles já fizeram um lastro importante ao longo dos anos e que permite, talvez, esta forma, né, de lidar com o mundo na economia, né? O senhor entende assim também, hein? Nós estamos despreparados para enfrentar esta desindustrialização mais do que os outros países? Eu acho o seguinte, né? Se você estudar a história econômica internacional, né? Que se você não olhar só para o próprio umbigo, né? Às vezes você fica olhando só para o Brasil e olhando lá para fora e não se interessa muito em ler o que aconteceu lá fora, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, eles se tornaram uma grande economia exportando produtos primários. Eles não começaram exportando produtos industriais. E mesmo hoje, eles hoje exportam mais serviços do que produtos industriais. Né? Por exemplo, se você olha para o produto que é o símbolo dos Estados Unidos hoje, que é o iPhone, os produtos da Apple, né? Mas a gente também tem produtos da HP, como na mesa, né? Que são produtos tipicamente americanos. Eles nem são fabricados nos Estados Unidos. Se você olhar onde eles são fabricados, você vai ver que eles são fabricados no México, em Taiwan não, na China, né? Uma época era em Taiwan, hoje é na China, né? Então, você tem vários países que se tornaram ricos e desenvolvidos exportando produtos primários. O Canadá é um exemplo, Nova Zelândia, né? Então, isso é um pouco é uma tese que tem, né? É uma questão de você apresentar as evidências que são convenientes para você na hora que você apresenta o argumento, né? Então, o importante é ver como a economia como um todo está arrumada e como as oportunidades de negócio são dadas. E o governo faz a parte dele na área de infraestrutura, de garantir que a educação seja de boa qualidade, de garantir que você tenha boas estradas. Não necessariamente o próprio governo fazendo isso, né? Quando é realmente necessário, você vai lá e faz, né? Mas você tem um governo forte, mas que não seja um governo tão que atrapalhe tanto, né? Se você que é o que a China aprendeu a fazer. A China criou um sistema onde é uma espécie daquilo que se chamava aqui no Brasil de capitalismo selvagem. Então, nem previdência os chineses têm, né? Que é uma coisa que eles agora vão ter que mudar o sistema para se preocupar com isso, né? E olha que eles vieram de um regime comunista, né? Então eles saíram de um regime comunista, mas que não levava a lugar algum, e passaram para o outro extremo, né? A gente não precisa estar em nenhum desses extremos, né? O falecido Roberto Campos dizia, brincando, né, quando ele era vivo, obviamente, né? Lá pelos anos 80. Famoso Bob Fields. A oposição lhe chamava de Bob Fields, né?
porque ele defendia a modernização da economia brasileira e o pessoal que era contra a economia de mercado ficava chamando ele de entreguista americano, e por isso que ele foi apelidado de Bob Fields, né? Mas ele foi um dos caras que fundou o BNDES, né? Então aqui é uma coisa bem nacionalista, estatizou o crédito, que tem benefícios e também gera desvantagens para o país, né? Então você cria um ambiente que facilita os negócios, as coisas acontecem, você gera emprego, gera renda, gera dinamismo tecnológico, né? Por exemplo, você tentou criar a produção de aviões no Brasil desde os anos 30. O Santos Dumont, apesar de todo o mérito que ele tem, foi um cara que não era empresário, ele era um grande gastador da herança da família, né? Não é à toa que a aviação surgiu nos Estados Unidos e não aqui, a aviação comercial, né? Os próprios americanos não reconhecem, né, que quem inventou o avião teria sido o Santos Dumont, né? A história é complexa, na verdade, cada um deu a sua contribuição, né? Mas quando se usa isso para fins nacionalistas, aí você acaba jogando o crédito só para um, né? Cada um deu a sua contribuição, né? Mas o fato é que os irmãos Wright criaram as bases para aviação comercial nos Estados Unidos e aviação militar também. E aqui no Brasil, quando tentaram criar avião, eles não conseguiram nos anos 30. Primeiro, depois descobriram que tinha que criar uma escola de engenheiros de alto nível, que é o IPA, que fica em São Paulo, e aí depois criaram uma empresa estatal, que é a Embraer, para poder produzir aviões, mas não conseguiu fazer muita coisa. Aí depois, para não quebrar a empresa, privatizaram, e a empresa depois, como tinha mão de obra qualificada, como tinha aquele começo, né? Com a administração competente, é isso que é hoje, um dos orgulhos do Brasil. Hoje os aviões brasileiros circulam no mundo inteiro. E isso não é pouca coisa, né? O Brasil conseguiu. Então você tem modelos que você pode seguir para poder fazer com que essa industrialização, esse desenvolvimento aconteçam, né? Tá certo. Bom, fomos longe, hein, professor? O assunto é bom, né? É bom, dá para ir longe. Tá bom, professor, muito obrigado, viu, por mais esta aula aqui, e a gente continua acompanhando aí ao longo das semanas aí os índices econômicos, e vamos torcer que a presidente Dilma tenha criatividade para enfrentar os desafios aí. Muito obrigado mais uma vez, hein? Disponha, Marcelo, um prazer. Um abraço. Este foi o professor João Rogério Sanson, que é professor da nossa Universidade Federal aqui, economista, né? O professor Sanson é formado